Está começando o programa informativo do Grêmio Estudantil Emílio Germano Bigger, da Escola de Educação Básica Padre Baldino Rambo. Agora, na Rádio Tunaporã, o programa EJEB, a voz dos estudantes. Muito bom dia a todos! Hoje é sábado, dia 22 de outubro de 2022. O meu nome é Marco Gustavo Baumgratz, sou o diretor social do Grêmio Estudantil e estamos novamente aqui para mais uma edição do programa EJEB, a voz dos estudantes. Desta vez, diretamente aqui da Rádio Tunaporã. E hoje teremos mais uma rodada de notícias e informações da nossa escola. Então vem comigo que o programa está só começando. E agora, uma conversa super especial. Fala aí! E hoje temos o prazer de realizar uma entrevista muito especial em nosso programa. Trouxemos aqui para o estúdio o professor e assessor de direção Vianney Hammerschmidt e a estudante do terceiro ano matutino, aluna Tawana Ostgen, para uma entrevista sobre os trabalhos e projetos desenvolvidos pela Escola de Educação Básica Padre Baldino Rambo acerca da preparação profissional do terceiro ano do ensino médio. E, para tanto, o professor Vianney abordará um pouco do que foi desenvolvido neste ano em relação ao assunto. Muito bom dia, Vianney, e a palavra é toda sua. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tunaporã. De maneira muito especial, cumprimentar toda a comunidade escolar da Balduino Rambo. Falar sobre esse tema, ele é sempre um desafio, na medida em que todo o trabalho do educandário ele está pautado numa proposta de desenvolvimento integral do estudante. E nesse sentido, nós temos dentro do nosso planejamento estratégico uma dinâmica muito ampla de interação com a comunidade externa. E nesse sentido, nós organizamos um trabalho bem amplo no sentido de fortalecer não só as habilidades individuais voltadas ao desenvolvimento dos conhecimentos gerais e básicos, mas também numa perspectiva mais ampla para que o estudante possa, então, a partir disso, visualizar caminhos e possibilidades para a construção do desenvolvimento profissional ou também da carreira profissional que ele busca percorrer ao longo da sua vida. É difícil falar também dessa temática porque o mundo do trabalho ele tem modificado muito rapidamente, então o tempo inteiro a dinâmica profissional muda. Não vou dizer necessariamente que as profissões deixem de existir, mas da forma como existiam, elas de fato deixam de existir e elas vão criando novas dinâmicas. Isso exige também do estudante e do profissional mudanças constantes dentro da própria carreira que ele escolher. E a escola, então, como nós somos escola piloto do novo ensino médio, e o terceiro ano que estará se formando em 2022 é a turma da nossa escola piloto, né? E eles acabaram, então, tendo oportunidade de vivenciar um novo componente curricular que é chamado Projeto de Vida, dentro do qual eles têm várias experiências divididas em 3 grandes áreas. No primeiro ano, autoconhecimento. No segundo ano, a questão então do protagonismo social. E no terceiro ano, a vida e o mundo do trabalho. Então, dentro dessa jornada, os estudantes têm a oportunidade então de vivenciar conceitos, conteúdos, dinâmicas e problemáticas que ajudam a definir e a conhecer melhor as escolhas profissionais. Uma outra ação importante que a escola tem também é o estágio empresarial, onde os estudantes acabam, então, fazendo uma experiência de estágio dentro das empresas já voltadas para a definição profissional. E depois disso, então, é feito também o seminário de socialização, e esse projeto ele é coordenado pelo professor Vandercy, e ele se chama também, então, Feira das Profissões Internas, né? E em continuidade dessa ação também, temos, então, as visitas para as universidades, tanto a UCEF quanto a UNOESC, que eles acabam sempre ofertando, então, essa experiência, essa imersão dos estudantes nas feiras profissionais que eles têm, para que os estudantes dialoguem com os cursos, as perspectivas profissionais que existem hoje aqui na nossa região.
Outra questão, Marco, importante de destacar é que a escola tem toda uma estrutura de orientação pedagógica, que sempre que necessário, os estudantes são orientados, principalmente em relação também à postura pedagógica, mas também sobre a questão social e profissional. Então isso acaba criando, vamos dizer assim, uma cultura comportamental e institucional em torno do desenvolvimento humano de forma mais ampla e geral, e a gente acredita que isso de fato é importante para que os nossos estudantes sintam-se empoderados para, de forma natural, orgânica, fazerem as suas escolhas a partir do momento que eles estão no nosso ambiente escolar, mas também pensando que isso tem continuidade para a vida toda. Muito obrigado, Vianney. E a estudante Tauana também comentará um pouco sobre sua visão como aluna, como esses projetos impactam na sua decisão profissional e que resultados trouxe nesse último ano de educação básica. Muito bom dia, Tauana, e a palavra é toda sua. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da rádio. Então, o novo ensino médio, ele contribuiu para o desenvolvimento do meu projeto de vida e também para a minha carreira futura no mercado de trabalho, já que a escola ela priorizou atividades que promovem a cooperação, a resolução de problemas, o desenvolvimento de ideias, o pensamento crítico e o respeito. A escola, juntamente com todos os professores, proporcionou momentos que preparam o estudante para lidar com o planejamento de estudos na jornada escolar e profissional. Então, como um exemplo disso, seriam as oficinas do SEBRAE, onde vieram profissionais da escola, que aqui atuaram para nos falar um pouco sobre a comunicação e marketing, o empreendedorismo digital e profissões do futuro, e também sobre as relações humanas. Então, como também conhecer o lugar fora da nossa realidade, que então essa foi feita na matéria de projeto de vida, que foi a visita à Associação Beneficente Terra Nova do Vale do Pirapucu, em Mondaí. Já na matéria de projeto de vida, então são aplicadas técnicas que fazem o estudante pesquisar e aprender mais sobre a profissão que deseja seguir, para ver se é realmente essa a profissão que deseja. Então essa foi realizada no ano passado, quando a gente fez a Feira das Profissões, onde a gente pesquisou. Então foi realizado o estágio na profissão que a gente deseja seguir, para ver então como que é o dia a dia dessas pessoas e ver se é essa a profissão que a gente quer. Então essa matéria ela também prepara o estudante para o mercado de trabalho, então com algumas perguntas que elas devem ser respondidas de acordo com o que o estudante deseja, e ela também apresenta maneiras para se conhecer melhor, saber lidar com os seus sentimentos, saber quais são as suas habilidades e em quais é preciso melhorar. Isto aí, Tauana, muito obrigado pelas suas considerações e faço das suas as minhas palavras. Eu, como estudante da turma 32, do terceiro ano do noturno, claro, a gente tem uma estrutura e uma possibilidade de eventos inferior do que as turmas do matutino, claro, porque a gente tem menos tempo, enquanto a turma 31 possui nas terças e quintas o ensino integral, né, de manhã até de tarde. A gente possui somente o ensino em turno único e meia hora a menos, né, de turno para cada dia. Porém, a gente entende e a gente enxerga o esforço que é feito pela direção escolar, os trabalhos que são feitos nesse sentido e que todo o esforço é realizado para que a gente também possa ter acesso a esses projetos de preparação. A gente pode citar os trabalhos que foram feitos pelo professor Vandercy Seolin, como a Tauana citou, que foi a Feira das Profissões Interna, onde nós estudantes tínhamos então que escolher a nossa profissão, em seguida escolher então um profissional e fazer uma entrevista com ele, e depois socializar com os nossos outros colegas os motivos pelos quais a gente escolheu aquela profissão, o que a gente enxerga nela e por que a gente gosta dela, né? Nós podemos citar também que foi realizado então a Feira das Profissões da UCEF, que nós fomos então levados para a UCEF em Itapiranga, e lá podemos então presenciar a feira que estava sendo realizada e poder ver como é que são os trabalhos acadêmicos em cada área das graduações. Claro, a gente não teve o tempo para visitar todas as áreas, mas as áreas de interesse da maioria, então a gente visitou, como foi o caso de arquitetura, pedagogia, TI, agronomia, medicina veterinária
e então a gente pode conhecer um pouco mais daquele campo, daquele vasto campo do que é aprendido, porque às vezes a gente tem uma visão prévia, né, um preconceito sobre alguma coisa, e lá a gente então acaba quebrando esse preconceito, acaba vendo como é de fato aquela profissão que a gente então pretende seguir nos próximos anos. Também foi nos apresentado pela UCEF um projeto que eles têm, que é o Acadêmico por um Dia. Esse projeto, as pessoas então, os estudantes que têm interesse, podem então se inscrever pelo site da UCEF para participar de um dia dentro das salas de aula da UCEF e presenciar como são então os trabalhos acadêmicos naquele meio. Também foi nos então levado para a escola, nos levou então para a Feira das Profissões da UNUESC, no campus de São Miguel do Oeste. E lá nos abriu esse campo prático, porque a gente viu muito com o que é trabalhado na prática, os instrumentos que eles trabalham dentro da vida acadêmica, como os robôs. Nós vimos inclusive videogames antigos, a parte da informática, como funcionam os jogos. Na parte da educação física a gente pôde fazer testes de resistência, fazer um levantamento de dados para a gente ter com relação ao nosso peso, altura, força, massa muscular, gordura, flexibilidade. Então também na parte depois da anatomia, a gente até viu corpos humanos tinham lá dissecados, que são instrumentos de trabalho deles, instrumento de pesquisa deles, fetos, órgãos humanos e tudo mais que é feito para o estudo. Então isso abre, às vezes isso quebra um conceito que a gente tinha antes e a gente vê de fato o que é trabalhado lá. E surge então esse interesse de alguns, eles então começam a ter novos interesses, quebram outros interesses que tinham antes. Isso tudo nos abre então uma vasta gama para nos preparar. Eu vejo esse esforço, a escola oferece as oportunidades, cabe a nós então segui-las, aproveitar essas oportunidades. Eu agradeço aqui imensamente em nome do Grêmio Estudantil a participação do professor e assessor Vianney Hammerschmidt e da estudante da turma 31, Tauana Osken. Muito obrigado. Isto aí, e o nosso programa EGEB vai chegando mais uma vez ao fim. A gente agradece a sua audiência aqui na Rádio Tunaporã. A gente solicita, a gente pede que siga-nos no Instagram, @Grêmio Estudantil _EGEB, e a nossa escola, @Escola Balduino Rambo. Ouça a esse programa e aos programas anteriores do nosso canal no YouTube, Grêmio Estudantil EGEB. Então, muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Nós voltamos novamente aqui na Rádio Tunaporã no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 11 horas, para mais notícias e informações da Balduino Rambo. Até lá, um ótimo final de semana e valeu!